Imagine acordar um dia e descobrir que há um apagão em todo o país e não há energia. Todo mundo começa a entrar em pânico e se preocupar com o que vai acontecer. Logo as pessoas começam a comprar em pânico e há escassez de comida e água. Ninguém sabe se as coisas voltarão ao normal e todos estão lutando pela sobrevivência. Isso é exatamente o que acontece no filme de 2015 chamado Into the Forest. Mas antes de começarmos, cuidado com os spoilers. Fique atento e se cuide. O filme começa com duas irmãs adolescentes, Nell e Eva, que moram em um local remoto com o pai chamado Robert, perto de uma floresta. Eva está estudando dança interpretativa e Nell está estudando para seus exames SATs. Inesperadamente, a energia acaba e Nell é obrigada a usar uma lanterna que rapidamente fica sem bateria. Nell decide sair para pegar uma lanterna de cabeça em seu carro da família. Ela está determinada a terminar seus estudos para seus exames. Quando ela volta para casa, ela não percebe que o porta-malas do carro está aberto e as luzes estão acesas. Na manhã seguinte, Robert precisa ir à cidade para conseguir combustível e pede para Siva ir com ele. Robert liga o carro, mas ele não dá partida. Ele percebe que a bateria do carro está descarregada. Nell os acompanha e liga seu rádio carregado por energia solar. Eles ouvem notícias sobre o apagão e o problema com uma das usinas que causou um grande problema. Alguns dias depois, a energia ainda está cortada e Robert está trabalhando no carro tentando consertar a bateria, pensando que estão presos. Nell sugere para o pai que tentem caminhar até a cidade mais próxima. Ele explica que a cidade mais próxima levará 3 dias para chegar a pé. Na próxima cena, Eva pratica sua rotina de dança e tenta sintonizar um rádio. O apagão causou muitos problemas afetando o transporte. Nell se pergunta quando tudo voltará ao normal. Robert a conforta e garante que tudo ficará bem em breve e que ela passará nos seus exames com voos altos. Já se passaram 10 dias sem energia e Robert finalmente teve uma ideia para fazer o carro funcionar. Ele pega a motosserra e a desmonta. Então, usa o motor como uma bateria para o carro. Enquanto as meninas observam, elas ficam extasiadas ao ouvir o motor ligar. Elas saltam animadas para o carro e partem. Enquanto passam pelas casas vizinhas, Robert nota que ninguém está por perto e todas foram abandonadas. Em seguida, eles entram em uma loja e ficam chocados ao encontrar as prateleiras vazias. Enquanto olham ao redor, ouvem o som de uma arma. O dono da loja, Stan, se aproxima de Robert e pergunta se ele tem dinheiro. Robert garante a Stan que tem dinheiro suficiente para pagar. Desde o corte de energia, as pessoas começaram a entrar em pânico e a roubar a loja. Elas pegaram de 2 a 3 meses de fornecimento de alimentos e Stan concorda em fornecer combustível para eles. Na próxima cena, Eva vai para uma aula de dança na cidade, enquanto Nell se encontra com seu amigo Eli. Nell e Eli têm fortes sentimentos um pelo outro. Eles passam o dia juntos e se beijam pela primeira vez enquanto bebem e dançam até a noite. Seu pai e irmã vão buscá-la, e Nell está muito bêbada neste momento e beija Eli mais uma vez antes de partir na manhã seguinte. Enquanto tomam café da manhã juntos, Robert diz às meninas que eles não irão à cidade por um bom tempo agora. Eles têm suprimentos suficientes em casa e a situação lá fora está realmente ruim. Robert explica que a opção mais segura para eles agora é ficar em casa. Nell fica muito chateada ao ouvir isso, pois está desesperada para ver Eli novamente. Mais tarde, as meninas terminam de ajudar seu pai a cortar lenha para a lareira. Nell está com raiva e frustrada por estar presa em casa. Enquanto as meninas estão dentro, elas ouvem um grito alto e correm para fora para encontrar Robert, que se feriu com uma motosserra. A perna de Robert está gravemente cortada e sangue é visto jorrando. Eva aplica pressão e Nell amarra um cinto em volta para parar o sangramento. Robert está com muita dor e com medo de morrer. Ele diz às meninas que pode não sobreviver. As meninas ficam chocadas ao ouvir isso e choram incontrolavelmente, tentando tranquilizá-lo de que ele ficará bem. Ele diz às meninas que elas devem cuidar uma da outra e que, não importa o que aconteça, elas nunca devem se separar. Robert começa a perder a consciência lentamente e dá seu último suspiro. As meninas estão chocadas e não conseguem acreditar que perderam seu pai. Na manhã seguinte, as meninas decidem enterrar Robert no mesmo local onde ele morreu. De coração partido, as meninas sentem que perderam tudo. Sua mãe morreu quando eram jovens e agora perderam o pai também. Incrédulas, a única pessoa que cuidava delas também foi levada. Elas voltam para casa e Nell toma um banho, enquanto Eva é vista segurando as coisas de seu pai enquanto chora. Alguns meses passam e ainda há um apagão.
Os suprimentos de comida e combustível estão acabando e Eva começa a sofrer de depressão. Ela está cansada e começa a discutir com sua irmã sobre o combustível, pois quer praticar dança com música e assistir a filmes. Nell diz à sua irmã que elas precisam conservar o combustível para coisas mais importantes, incluindo dirigir até a cidade. As meninas continuam discutindo e eventualmente param de falar uma com a outra. Uma manhã, Nell sai para pegar ovos de suas galinhas quando percebe que todas foram comidas por javalis selvagens. Nell tenta contar a Eva, mas ela ainda não está falando com ela. Nell está cansada disso e é vista comendo o café da manhã sozinha. Quando Mal entra na cozinha, Nell tenta conversar com Eva, mas ela não está interessada. Eva ainda está frustrada com Nell e diz que ela não a entende, pega seu prato e sai. Naquela noite, vemos Nell muito abalada, correndo para fora na escuridão e chamando por seu pai. Nell vê animais selvagens cavando a cova de seu pai, o que a entristece profundamente enquanto ela fica ali chorando. Eva acorda de um pesadelo e vê sua irmã chorando alto. Eva percebe que ela é tudo que Nell tem e que precisa estar lá por ela. Mais tarde, vemos partes do teto vazando água enquanto as irmãs conversam. Eva tenta convencer Nell novamente a deixá-la usar um pouco de combustível para o gerador, mas ela se recusa. Quando Nell lhe dá um ovo de chocolate para tentar animá-la, Eva começa a discutir com ela. De repente, eles ouvem uma batida forte na porta. Assustadas, pegam a arma de seu pai. Quando Nell pergunta quem é, ela fica encantada ao descobrir que é Eli, que veio vê-la em sua bicicleta. Eles conversam a noite toda sobre o que aconteceu com seu pai e por que não puderam visitar a cidade. Eli conta a elas que as coisas estão bastante ruins, as pessoas estavam ficando doentes por causa da falta de água limpa e agora estão usando bicicletas para se locomover. Na manhã seguinte, Eva está preocupada e pergunta a Nell quanto tempo Eli planeja ficar, já que os suprimentos estão acabando. Ela também pede a sua irmã para ter cuidado e se certificar de que não engravidará. Na próxima cena, Nell leva Eli para a floresta para mostrar o pequeno lugar que ela construiu, onde eles se beijam e fazem amor apaixonadamente. Naquela noite, Eli toca a harmônica junto à lareira, enquanto Eva é vista se levantando e se afastando, com ciúmes deles estarem tão próximos. Alguns dias depois, Eli e Nell passam um tempo na cabana novamente. Eli explica a ela que sabe de um lugar onde as pessoas estão vivendo uma vida normal, mas o único problema é que é muito longe e muito arriscado chegar lá. Ele diz que está planejando ir para lá e pede a ela para ir junto. Quando ela diz que sim, eles tentam convencer Eva a ir com eles, mas ela diz que não quer deixar o local. Mais tarde, naquela noite, Nell e Eli se preparam para partir quando Eva lhes entrega uma arma e diz para eles terem cuidado. As irmãs estão muito emocionadas e ambas começam a chorar quando Nell e Eli finalmente partem. Quando Nell e Eli atravessam a floresta, fica escuro e eles decidem descansar e recomeçar de manhã. Quando Nell acorda, ela está preocupada e diz a Eli que seu pai disse para ela cuidar de sua irmã. Ela muda de ideia e diz a Eli que precisa voltar. Eli tenta convencê-la e diz que eles serão felizes no novo lugar agora. Ela diz a ele que ele deveria ir embora e decide correr para casa nos braços de sua irmã. Elas choram e ficam felizes por se verem. Nas próximas semanas, as meninas ficam sem comida, então elas vão para a floresta tentar encontrar algo para comer. Elas encontram uma árvore de frutas silvestres, pegam o que podem e voltam para casa. Mais tarde naquele dia, Nell menstrua e fica aliviada por não estar grávida. Naquela noite, as meninas bebem e festejam enquanto decidem ligar o gerador por um curto período. Elas decidem assistir a vídeos de sua mãe e pai e se divertem muito. Infelizmente, o gerador desliga e Eva decide ir dormir. Nell é vista colocando combustível em um recipiente que ela escondeu da irmã para uma emergência. Um dia, quando Nell foi colher frutas na floresta, Eva ficou sozinha cortando madeira para a fogueira. Ela ouviu um barulho atrás dela e se virou para ver que era Stan, da loja local. Ele começou a perguntar sobre o pai dela e, sentindo-se um pouco apreensiva, Eva disse que ele estava nos fundos. Stan persistiu e continuou perguntando sobre o pai dela, momento em que Eva começou a ficar desconfortável e segurou firmemente o machado em sua mão. De repente, Stan caminhou em direção a Eva, a agarrou e a jogou no chão. Eva tentou lutar, mas Stan era forte demais e a atacou. Vemos então Stan forçando Eva e abusando dela. Quando ele terminou, partiu levando o recipiente de combustível no carro.
Quando Nell voltou para casa, ficou horrorizada ao ver Eva no chão e rapidamente a levou para dentro. Ela não consegue acreditar no que acabou de acontecer e dá a ela um comprimido. Eva simplesmente fica lá, claramente traumatizada e em choque. Alguns dias se passam e Nell percebe que Eva não é mais a mesma desde o incidente. Ela está mais deprimida do que nunca e não está comendo bem. Para tentar animá-la, Nell liga o gerador e coloca música. Quando Eva percebe que Nell estava escondendo o combustível dela, ela fica com raiva e decide que não quer mais dançar. Na cena seguinte, 8 meses se passaram e ainda há um blackout de energia. As meninas estão magras e fracas, sobrevivendo apenas com comida enlatada. Viverem sozinhas sem suprimentos básicos afetou muito suas mentes e corpos. Eva diz à sua irmã que não se sente feliz mais e não quer sair de casa. Um dia, Nell percebe que Eva está se sentindo mal depois de comer sempre e pensa que ela pode estar grávida em breve. Elas descobrem que Eva está grávida do bebê de Stan e, para a surpresa de Nell, Eva decide que quer ter o bebê. Conforme mais meses passam, Eva está ficando mais fraca e agora está preocupada com ela e com o bebê. Elas são vistas discutindo se o bebê será menino ou menina. Quando Nell coloca a mão na barriga de Eva, ela sente o bebê chutar e diz que será uma menina e uma dançarina como sua mãe. Nell diz a Eva que, se estiver errado e não for uma menina, fará qualquer coisa. Uma noite, depois de ambas adormecerem, ouvem um forte estrondo do lado de fora. As duas ficam muito assustadas e Nell pega uma arma e sai para verificar o barulho. Ela percebe que o barulho é de uma tempestade forte e de repente os suportes do telhado começam a desabar ao redor dela. Durante a confusão, Eva começa a ter contrações e entra em trabalho de parto. As meninas não têm outra opção senão deixar a casa e encontrar um lugar seguro. Nell e Eva caminham em direção à floresta. As contrações de Eva se tornam mais frequentes e ela está muito perto de dar à luz. Agora se prepara com um último esforço e Eva dá à luz um menino. Ambas as irmãs estão radiantes de alegria e finalmente têm alguma esperança. Alguns dias depois, após a tempestade passar, elas voltam para casa e descobrem que a casa foi completamente destruída. Descobrem que o telhado desabou completamente, deixando a casa inabitável. Enquanto olham para o estado da casa, Eva diz à irmã que quer queimar a casa. Ao ouvir isso, Nell fica completamente chocada e pergunta o que ela quer dizer. Eva explica que usará o último pouco de combustível que tem para queimar a casa, para que Stan nunca mais volte pensando que todos eles morreram. Eva diz que quer ir viver na floresta onde podem ser livres e viver como outras pessoas fizeram há muitos séculos atrás, sem energia e eletricidade. Ela diz que já estão praticamente vivendo uma vida simples assim há muitos meses e que podem continuar assim. Nell não está convencida pelo modo de pensar de Eva, mas ela lembra a irmã que perdeu a aposta por não ter adivinhado corretamente o gênero do bebê. Ambas entram na casa pela última vez para pegar suas coisas antes de sair. Nell é forçada a entregar a lata de combustível para a irmã e na última cena vemos Eva jogando combustível na casa enquanto Nell a incendeia. As duas se sentam e observam a casa queimar antes de se virarem e caminhar para a floresta desconhecida e escura, e o filme termina aí. Se você quer ver mais resumos de filmes como este, clique no botão e inscreva-se para se tornar parte da nossa família de cinema.